Vamos falar sobre as contribuições de Paulo Freire para a educação do século XX ao século XXI. Paulo Freire foi um dos educadores mais influentes do século XX. Ele foi muito... revolucionou, né, o mundo da educação. Ele percebia que a educação tradicional ela não estava sendo tão eficaz para o crescimento e desenvolvimento pessoal do aprendiz. Então, ele criou novas formas para transformar essa educação de um jeito bem melhor do que o que a educação tradicional poderia oferecer. Neste período passados, a educação tradicional era apenas passiva, ela não dava o direito do aluno dialogar com o professor. Era apenas o professor que era o dono do saber, né, o detentor dos conhecimentos, e o aluno ele tinha apenas o direito de escutar, né, ouvir a lição, né, que o professor estava passando, e desta forma assim ocorria, né, o processo de aprendizagem daquela época. Paulo Freire, ele imaginava numa forma diferente, que ele via o aluno não só como um ouvinte, ele via o aluno como uma pessoa que poderia ter senso crítico, poderia ter opinião própria e também seus próprios conhecimentos que ele vinha trazendo de fora da escola. Então, ele criou a filosofia do diálogo. Essa filosofia do diálogo, ela tratava da educação como se fosse uma educação democrática, em que o aluno ele também tinha direito de ter um pensamento crítico, ele tinha o direito de se manifestar, ele tinha o direito até mesmo de manifestar suas dúvidas, seus problemas de aprendizagem e assim dialogar com o professor para que o processo de aprendizagem desta forma pudesse acontecer. Paulo Freire sugeriu que a educação ela tinha que ter 3 pilares para poder acontecer de forma eficaz, que era a educação crítica, a consideração do conhecimento do aluno e a sala de aula aberta para discussões. Ou seja, a educação crítica como o aluno na educação, assim, não só como professor, ele tinha o direito de repensar aquilo que estava ensinado em sala de aula. E assim, desta forma, mostrar suas dificuldades, seus dilemas em sala de aula e desta forma dialogar com o professor, não só com o professor, mas como todos os alunos que vivem ao seu redor. E a consideração do conhecimento do aluno. Ele acreditava que não só o conhecimento do professor era importante ali naquele momento da fase do aprendizado, o conhecimento do aluno, aquele conhecimento pessoal que ele trazia de casa, do cotidiano, ele também valia a pena para o processo de aprendizado. Ele tinha o direito também de expor, de compartilhar tudo aquilo que ele conhecia com a prática de aula do professor, né? Não só o professor lá falando, mas o aluno também ele tem direito de compartilhar aquilo que ele sabe, né? E assim acrescentar algo a mais no momento da aprendizagem. E a sala de aula aberta para discussões, como eu venho dizendo, as discussões do conhecimento, né? O aluno tem um ponto de vista dele, tem os conhecimentos deles pessoais, né? Então, a escola, ela para ser democrática, o aluno ele tem vez e voz e o direito também de expor aquilo que ele está pensando naquele momento.